Bom dia, jovens. Aqui, professor Carlos Wagner, para mais um vídeo. Temos que avançar. Bom, escolhi aqui dois limites para nós calcularmos nesse vídeo. Tá? Fazendo exercício agora para pôr em prática tudo que nós já vimos de teoria, né? Então, praticar um pouquinho é bom, não é? Então, no item, temos dois bons exemplos aqui. O segundo é melhor. Letra A. O que vai acontecer aqui? Quero calcular o limite de uma função racional. Função racional, só para lembrar, é a função que tem um polinômio dividido por outro. Né? E você tem o polinômio x6 menos 1 sobre o polinômio 3x4 mais 2x mais 1. Tá certo? Bom, isso eu quero calcular o limite dessa função, a função racional, quando x tende a menos infinito, né? X tende a menos infinito. Acontece um monte de coisa aqui. Bom, vamos lá. Bom, nós falamos nos vídeos passados que quando você calcula o limite no infinito de uma função racional, qual a técnica? Você põe em evidência o maior grau no numerador e o maior grau no denominador, tá certo? Eu vou para baixo, tá? A letra B eu vou fazer aqui ao lado. Muito bem, eu acho que tá bem enquadrado. A minha preocupação é sempre essa, mas eu vou colocar aqui um pouco mais para cá, que aí dificilmente eu vou fugir. Bom, limite, aqui limite, quando x tende a menos infinito, aí vamos lá. No numerador, eu vou pôr x sobre 6, x elevado a 6, x6 em evidência, né? Nós obtemos 1 menos 1 sobre x à sexta, tá bom? No denominador, x à quarta. X à quarta, quando em evidência, vai dar 3 mais 2 sobre x ao cubo mais 1 sobre x à quarta, né? Se você tiver dúvida, é só multiplicar de volta, né? Aqui x6 menos 1. No numerador, 3x4 mais 2x mais 1, tá bom? Então, tudo certinho, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro é aparecer essas funções. Nós destacamos em um vídeo que quando o denominador aumenta, né, cresce muito, essa função aqui ela tende a zero, né? Vai se aproximar de zero, tá? Isso é dinâmico, né? Quando o x cresce, isso aqui é cada vez menor, vai se aproximando de zero. Nós dizemos que no limite essa função aqui vai zero, essa funçãozinha aqui, 1 sobre x à sexta. O mesmo acontece com 2 sobre x ao cubo e o mesmo acontece com 1 sobre x à quarta, o que facilita o cálculo desses limites, né? Essa propriedade, tá certo? Agora, com relação ao monômio que sobrou aqui, você divide, né, um pelo outro, sobra 2 no numerador, né? Ficou x ao quadrado no numerador. Portanto, no final das contas, nós vamos ter limite, quando x tende a menos infinito, aqui você sobrou 1 menos 0, 1 multiplicado por x ao quadrado, né? Então, ficou x ao quadrado no numerador. No denominador, você tem 3 mais 0 mais 0. 3 só, né? Aqui sobrou 1 sobre 3, tá bom? Então, aqui já dá para sentir que a coisa vai explodir para mais infinito, né? Mas vamos detalhar um pouco mais. Eu vou aplicar a propriedade tirando 3 para fora do limite, né? Vou sacar o 3 do limite, né? E tirando 3, vai ficar 1/3, na verdade 1/3, né? E tirando 1/3 do limite de x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Agora fica mais fácil que menos infinito. Mais fácil de você fazer a análise, não é? E você tem x ao quadrado. Aqui, essa função, aqui o que está me dizendo aqui é que esse número vai crescer muito, né? Só que o x está tendendo a um número muito grande, mas muito negativo. Mas um número negativo elevado ao quadrado vai ser positivo. Então, isso aqui vai tender, na verdade, a mais infinito, né? Por que mais infinito? Porque por causa desse quadrado aqui. O número vai ser muito grandão, negativo, mas quando você eleva ao quadrado vai dar muito grandão positivo, porque menos por menos é mais. Então tem que tomar cuidado só com esse detalhe aí.
Então você ficou com 1/3 multiplicado por um número muito grandão positivo. O resultado vai ser o quê? Um número muito grandão positivo. Vou falar assim para ficar bem claro, tá bom? Então, conclusão. O limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é mais infinito, tá bom? Então é dessa maneira que você resolve esse tipo de limite. Ok, ok? Vamos para o B, então. O B, ele tem uma nuance. Deixa eu fechar aqui esse quadro, que eu acho que vou precisar de mais espaço para o B. Vamos lá. O B, ele tem uma... vamos lá, vou detalhando à medida que a gente for fazendo. Você tem aqui o seguinte, letra B. Limite, tá dando para ver? Tá, eu acho que tá. Limite x sobre 4 menos x ao quadrado, quando x tende a 2. Então, primeira observação. O 2 é uma singularidade, né? Que 2 vai anular esse denominador aqui. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, 0. Então não pode, né? Não tem, o 2 não está no domínio da função. Vou fazer a observação aqui. Na verdade, o domínio não tem nem 2 e também não tem menos 2, né? O menos 2 é a mesma coisa. Menos 2 vai anular aqui o denominador. Então, esses dois números estão fora do domínio dessa função. Por acaso, ele pediu para calcular o limite nesse ponto, que é uma singularidade, né? O que você vai fazer? Vai analisar o que acontece pela direita do 2 e o que acontece pela esquerda do 2, tá bom? Mas observa o seguinte, antes de eu passar essa função aqui, eu vou fazer o gráfico dessa função aqui. Isso aqui é uma parábola que tem concavidade voltada para baixo e tem dois zeros, que são menos 2 e 2, né? Então, o gráfico dessa função seria uma coisa assim. Vou colocar de preto aqui. Você tem aqui uma parábola, né? Aqui o zero está bem no meio, porque os zeros da função são 2, vem aqui o 2, e aqui o menos 2, tá certo? A parábola é mais ou menos isso aí, não é? Tá certo? Esse ponto zero tem imagem 4, mas isso não interessa. O que interessa mesmo são os zeros da função e o que acontece pela direita e pela esquerda. Então veja bem, quando eu me aproximo, vamos ver aqui, vamos analisar aqui logo. Limite dessa função x sobre 4 menos x ao quadrado, quando x tende a 2 pela esquerda. Vamos ver o que acontece pela esquerda. Quando eu me aproximo do 2 aqui pela esquerda, me aproximo aqui pela esquerda, né? O 2 pela esquerda, o que acontece com a função? Ela se aproxima de zero, né? Vem aqui assim, né? Se aproxima de zero, só que por valores positivos. Tá claro aí? Tá dando para ver bem? A função se aproxima de zero, mas por valores positivos. Então, eu vou indicar isso aqui, ó. Quando o x se aproxima de 2, esse número é positivo, né? A função do denominador vai se aproximar de zero, só que por valores positivos. Isso é importante. Por quê? Você está se aproximando de um número fixo no numerador. E esse número do denominador é muito pequenino, cada vez menor. O que vai acontecer com a razão? Ela vai explodir, vai para infinito, vai ser muito grande, né? Muito grandona essa razão. Só que, para definir se ela é mais infinito ou menos infinito, você tem que ver os sinais. Ora, está se aproximando de 2, aqui é positivo, claramente esses valores são positivos, então mais por mais dá mais. Aí você conclui que esse limite aqui é mais infinito, tá bom? Então veja, assim que você calcula esses limites, é meio estranho, mas é dessa forma. Isso não quer dizer que o limite exista, tá? Na verdade, isso é importante, essa análise é importante para você saber o comportamento da função. Na verdade, você diz que o limite não existe aqui. Mas você sabe que quando você se aproximar do 2 pela esquerda, a função vai explodir, né? Vai lá para cima, vai e muito rapidamente, na verdade. Bom, a mesma análise pela direita. Vai trocar o sinal, né? Só a única diferença é que troca o sinal, quer ver? Pela direita. Quando você fizer isso aqui, agora você tem
No numerador você está se aproximando de 2, do mesmo jeito, positivo, né? Está se aproximando aqui. Mas quando você se aproxima de 2 pela direita, se aproxima de 2 aqui pela direita, o que acontece com a função? Você vai se aproximar de 0 também, só que por valores negativos, ó, você vem por baixo, tá? Preste atenção nesse detalhe aqui. Você vem por baixo, você vai se aproximar de 0, porém por valores negativos. Então você indica isso aqui. Eu vou me aproximar de 0, mas por valores negativos. Ora, o numerador é fixo e o denominador é cada vez mais próximo de 0, que significa que isso aqui vai explodir, né? Vai ser um número grandão. Mas vai ser um número grandão com que sinal? Aí, esse aqui é positivo, esse é negativo, mais por menos, menos. Então você diz que esse limite aqui é menos infinito. Tá bom? Então, veja bem, no final das contas, você vai concluir que o limite de x sobre 4 menos x ao quadrado, quando x tende a 2, não existe, tá? Na verdade, não existe. Esse limite não existe. Apesar disso, você tem informações importantes aqui, ó, que quando você se aproxima do 2 pela esquerda, a função explode lá para cima, né? E quando você se aproxima de 2 pela direita, a função também explode, mas vem para baixo, número bastante negativo. Então, se você pensar no gráfico dessa função, vou tentar fazer o gráfico aqui, vamos lá. Vamos acompanhar, vamos explorar um pouquinho esse exercício. Isso aqui já estaria resolvido, né? Calculamos o limite, na verdade, concluímos que o limite não existe, mas sabemos que o comportamento à direita do ponto é 1, a esquerda do ponto é 1 e a direita do ponto é outro, né? Como seria esse gráfico aqui? Só para a gente entender como isso ajuda na interpretação da função, né? Tirar informações da função e no esboço do gráfico aqui, que é importante também, né? Então você tem aqui, você tem o 2 bem aqui, vou colocar o 2 bem aqui, 2. Aqui o nosso 2. Não vou caprichar muito não, tá? Só para a gente entender o comportamento. Aqui o 2. Ora, a imagem dessa função no 0 é 0, né? Eu sei que essa função vai passar bem aqui, no 0, tá certo? A função vai passar aqui. O gráfico da função passa na origem, né? F de 0 é 0 sobre 4, que é 0, né? Aqui no 2, 2 está fora do domínio, mas eu sei que quando você se aproxima pela direita, a função vai para baixo, né? Vai para cá, ó, tá bom? A função vai se aproximar, vai ter uma assíntota aqui, né? Quando você se aproxima do 2 pela esquerda, ela vai para cima, vai explodir para cima. Eu sei que ela vai passar aqui, então isso deve ser uma coisa mais ou menos parecida com isso, tá bom? Para nós entendermos melhor essa função, aqui você já tem uma singularidade, né? Você já sabe que deve evitar valores muito próximos de 2, porque o seu sistema pode explodir, né? Quer seja para cima ou para baixo, então tem que ter cuidado com esse ponto. Isso é um sinal de alerta nos problemas práticos, tá bom? Mas para nós entendermos melhor essa função, seria bom calcular o limite no menos 2, ver o que aqui acontece. Vamos ver aqui, só para a gente completar o exercício, o que acontece quando você se aproxima, o limite de x sobre 4 menos x ao quadrado, quando você se aproxima do, x aqui se aproxima de 2, menos 2 pela esquerda. Vamos ver o que acontece? Bom, a análise é a mesma, né? Você vai ter, esse cara vai se aproximar de menos 2 aqui em cima. Aí olha lá para o gráfico da função, da parábola, quando você se aproxima de 2 pela esquerda, a função vai se aproximar de 0 por valores negativos, tá bom? Você vem aqui por 2, deixa eu indicar, né, que é melhor. 2 aqui pela esquerda, a função vai se aproximar de 0 por valores negativos. Então, indica isso aqui. Você vai se aproximar de 0 por valores negativos. Ora, o denominador está se aproximando de 0, isso aqui vai explodir. Qual vai ser o sinal? Menos por menos, mais, né? Então, esse aqui dá mais. Aí você entende que quando você, aqui no gráfico da função, quando você se aproxima de 2 pela esquerda, de menos 2, só quero falar 2, né?
do menos 2, aqui eu fiz pela esquerda, né? Menos 2 pela esquerda, a coisa vai para cima, né? Interessante isso. A coisa vai lá para cima, vamos lá. Vai explodir para mais infinito. Bom, deixa assim, o comportamento é esse. Aqui vai para baixo, né? Vai trocar o sinal. Quando eu fizer limite de x sobre 4 menos x ao quadrado, com x tendendo a menos 2 pela direita, o que vai acontecer? Esse aqui vai para menos 2, esse aqui vai para menos 2 aqui pela direita. Ó. Quando você se aproxima do menos 2 pela direita, menos 2 pela direita, a função vem por cima agora, né? Vai se aproximar de zero, só que por valores positivos, né? Então você indica isso aqui, se aproxima de zero por valores positivos. Aí então, conclusão, isso aqui vai ser infinito, só que vai ser menos infinito, porque aqui negativo, aqui positivo, menos por mais, menos infinito. Então esse limite aqui é menos infinito. Tudo bem? Menos infinito aqui. Aí lá no gráfico significa que quando você se aproximar de menos 2 pela direita, a função vai explodir mais para baixo, né, para valores negativos. Ah, já entendi. Vai ficar, acho que vai emendar aqui, tá? Eu não sei como é o gráfico, mas pelo jeito é assim. Depois você faz no GeoGebra, coloca lá no GeoGebra para ver como é o gráfico mesmo. Está pintando que é assim o comportamento. Para você entender melhor ainda o que vai acontecer para cá, que eu não sei, você poderia calcular o limite dessa função quando 4 menos... Aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Porque só para a gente entender. Quando x cresce infinitamente, o que vai acontecer? Aí você faz aquela jogadinha de colocar em evidência o maior, aquela técnica, coloca o maior, aqui só tem x mesmo, aqui x ao quadrado, fica 4 sobre x ao quadrado menos 1, tá certo? Quando em evidência x ao quadrado aqui no denominador, no numerador não tem nada que fazer, né? Esse aqui vai para zero, tá? Vocês já estão ficando craques nisso, né? Esse vai para zero, então você fica com limite. Quando x tende a mais infinito, sobrou x no numerador e sobrou 0 menos 1 menos x ao quadrado, né? Tá certo? Menos 1 aqui, 0 menos 1 menos 1 menos x ao quadrado. Quando você cancela, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos x. Então é o limite, tá dando para ver aí? Tá, né? Limite da... Vou colocar o menos fora, da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. De qualquer jeito vai para zero isso aqui, né? Isso aqui é igual a zero, tá certo? Essa função, nós já vimos que ela, quando x cresce infinitamente, cresce o denominador, a razão vai para zero. O mesmo vai acontecer no menos infinito, tá? É a mesma conta, só vai trocar o que vai trocar aqui? Nada, né? Vai ficar a mesma conta, então isso aqui cresce infinitamente, menos infinito, vai dar zero do mesmo jeito. Significa o quê? Quando os valores no domínio crescerem, isso aqui vai se aproximar de zero. Então eu acho que vai ser uma coisa muito parecida com isso aqui, tá? Quando os valores decrescerem infinitamente, ou seja, valores muito negativos, a função vai se aproximar do zero também, né? Então, talvez seja alguma coisa assim. Depois você verifica como seria o gráfico no GeoGebra, mas eu tenho a impressão que é mais ou menos isso. Quando tivermos a derivada, a gente vai ter mais recurso ainda para entender o comportamento da função, mas você já viu aqui que esses dois pontos são pontos perigosos, né? Entre aspas, são singularidades, a coisa pode explodir, né? Tá certo? Muito bem, então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, proximamente, não sei se existe essa palavra, eu volto com outro vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.